Então vamos para a atividade diagnóstica de história. Nome da professora, nome de vocês completo, turma e a data de hoje, 23/10/2020. Primeira questão. Leia as imagens a seguir e marque as que representam tipos de moradia dos indígenas brasileiros. Então, vocês estão vendo aí 4 tipos de moradias e tem algumas aí que são moradias indígenas. Marquem elas, por favor. Questão 2. A respeito das moradias dos indígenas brasileiros, marque X se a afirmativa é verdadeira ou falsa. A. A maneira como os indígenas constroem suas moradias variam de acordo com a cultura da etnia a que pertence e os recursos naturais disponíveis no local. Verdadeiro ou falso? B. Na região amazônica, os indígenas constroem moradias de uso coletivo, conhecidas como malocas. C. Algumas malocas são construídas em formato circular e outras em formato retangular. D. As moradias dos índios brasileiros são construídas sempre da mesma maneira, independentemente da etnia. Questão de número 3. De acordo com os seus estudos a respeito da relação do ser humano com o meio ambiente, marque a alternativa que completa o texto corretamente. Então, nós temos um texto e abaixo dele nós temos 3 alternativas com 4 palavras para completar o texto. Vocês vão marcar apenas uma que vai dar sentido e vai deixar o texto correto. E o texto diz assim: a necessidade humana de encontrar ... naturais para sua sobrevivência, bem como satisfazer outras vontades, causa muitos impactos na natureza, como o ... por exemplo. Para diminuir tal tipo de impacto, é necessário recuperar a área atingida por meio do ... As comunidades que consomem os recursos naturais de maneira consciente são chamadas de ... Então, vocês vão completar a questão acima. Questão 4. A respeito da preservação do meio ambiente no Brasil, assinale as alternativas corretas. A. No Brasil, a natureza praticamente não foi modificada pela ação humana. B. Uma das maneiras de amenizar os impactos no meio ambiente é consumir apenas o necessário. C. A floresta amazônica é conhecida mundialmente por sua diversidade de vegetais e animais. D. No Brasil, nenhum governante mostrou interesse em preservar a vegetação nativa brasileira. Questão 5. Sobre os trabalhos realizados pelos africanos escravizados no Brasil, faça a correspondência. A. Para trabalhos realizados no campo e B. Para trabalhos realizados na cidade. Nós temos 4 questões aí, 4 afirmativas. A primeira diz: carregavam pessoas em liteiras. Era um trabalho no campo ou na cidade? A próxima: giravam a moenda para extrair o caldo de cana-de-açúcar. Terceiro, trabalhava como vendedores ambulantes. E quarto, plantio, corte e transporte de cana-de-açúcar. Você vai dizer quais eram realizadas na cidade e quais no campo, certo? Questão 6. Marque a opção que preenche o texto sobre escravização dos africanos no Brasil. A falta de ... e as péssimas condições que viviam as ... na cidade e nos campos faziam com que elas ... para refúgios no meio das matas, conhecida como ... Nesses locais trabalhavam para o próprio sustento e praticavam diversas atividades. Os moradores dos quilombos são conhecidos como
pontinho, pontinho. Então, vocês têm 5 palavras aí e vão escolher uma das alternativas para completar os quadros, para completar o texto, tá bom? Questão de número 7. Observe atentamente a imagem que representa uma atividade de lazer realizada pelos afro-brasileiros no passado e ainda é praticada. Marque o nome dessa atividade. Então, olhem a imagem. O que eles estão fazendo? Marquem o nome dessa atividade. Aí vocês têm 4 opções e apenas uma correta, tá bom? Questão de número 8. Sobre a escravidão dos africanos no Brasil, assinale as alternativas corretas. Letra A. No engenho de cana-de-açúcar, as pessoas escravizadas dormiam na casa grande, enquanto os proprietários de terra dormiam em grandes palácios. Atentos aí aos nomes, tá? B. Nas cidades, as pessoas escravizadas recebiam salário pelo seu trabalho. C. Muitos africanos foram forçados a vir da África ao Brasil para trabalhar no campo e nas cidades. D. Os africanos e afro-brasileiros escravizados que fugiam refugiavam-se em um espaço comunitário chamado quilombos. 9. Os nomes dados pelos índios aos seus animais de estimação são xerimbabo e estimação, mumbavo e guaranis, ou xerimbabos e mumbavo. Podem marcar. Questão 10. Sobre os povos indígenas do Brasil, assinale a alternativa correta. A. Quando os europeus chegaram ao Brasil, encontraram um território sem habitantes. B. Na época da chegada dos europeus ao Brasil, havia poucos indígenas habitando o território. C. Quando os europeus chegaram ao Brasil, os povos indígenas já habitavam o território há muitos anos. D. Na época da chegada dos europeus ao Brasil, havia muitos indígenas habitando o território, todos da mesma etnia. Então, vocês vão marcar aí a questão correta, certo? Então, assim, terceiro ano, a gente encerra a nossa semana de atividades avaliativas. Beijo, um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau!